científico. Então, quando eu vim para o JMC, eu já tinha conhecido o Jaziel, e, e nós chegando no JMC, uma escola, o Jaziel começou um grupo que deu o nome de Jovens da Verdade. Era um grupo que evangelizava, de evangelização nas igrejas. Então, isso também era de interesse da escola, né? Ele começou e o diretor apoiou muito a gente, até viajou muito conosco. Tinha um grupo lá muito afinado, então tinha um conjunto vocal. E a gente saía nas igrejas. Naquele ano, em 68, começou essa missão que hoje é a mantenedora da FLAM, né? E já logo terminando o ensino médio, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu me casei, vim para São Paulo, e tinha o acampamento que a gente adquiriu e a gente precisava construir o acampamento, mas era uma coisa assim, Jaziel talvez fale mais, muito impossível, né? Porque a gente não tinha recursos, eram jovens. Naquela época, a gente já tinha 50 jovens agregados ao grupo e várias frentes de evangelização, nos trens, de casa em casa, nas praças, e os dois grupos musicais, né? Bom, encurtando a conversa, o Jaziel sentiu, desejou vir para o acampamento para a gente construir. Eu estava me formando em letras, queria muito trabalhar com a cabeça, amava o JV, amava Deus e tudo, mas estava com muita vontade de trabalhar e ser uma mulher também independente, alguma coisa assim. Então foi meio assustador aquela possibilidade de vir, porque o que hoje é um lugar bem bonito era só um descampado, que nem muito verde não tinha, era horrível. Porque foi o preço por bagatela do lugar que era impróprio para a agricultura, num vale, não valia muito. Aquele grupo de jovens simples, perrapado, fazendo inúmeras campanhas, com muito esforço, conseguiu comprar o local. Então, nós já tínhamos feito algumas coisas aqui, alguns eventos de um dia, até mais dia, 2, 3, com geradores, mas não tinha luz elétrica, não tinha água encanada, então era muito rústico. Bom, fiquei com muito medo, mas vim em 75 com um bebê de 7 meses, que é o meu filho mais velho, André, pastor da Igreja Presbiteriana, e viemos para cá. Gente, minha mãe ficou muito brava, com muita preocupação, porque ela já tinha morado em fazenda. E ela pensou, meu Deus do céu, lá nem tem as coisas boas de fazenda e não tem nada da cidade, né? Mas eu queria, assim, falar para vocês que foi um tempo muito bom na nossa vida. Nós moramos uns 8 meses sem luz elétrica, mas eu não me lembro de nenhuma vez que eu tenha chorado, e olha que eu chorei antes de vir, quando a gente morava no Ipiranga, numa casa boa, de medo. Como seria estar aqui longe de todo mundo, né? A gente não tinha carro também. Bom, Deus me deu uma paz, um desapego, foi um tempo de muita aprendizagem. Eu acredito que naquela época eu aprendi a me contentar com muito pouco. Então foi uma experiência muito marcante. Daí, uns 8 meses, chegou a luz, e a gente já foi para uma casinha, assim, razoável, e as coisas foram melhorando, e nós começamos a construir esse local que nós temos hoje, que hoje é um local já construído, bonito. Convido vocês a entrarem no site, jovensdaverdade.com.br, vocês vão ver. Então, é o tipo de um acampamento evangélico, então é um clube de campo, né? Só que com vários dormitórios, que a gente pode receber mais de 200 pessoas, e com piscina, quadra, campo de futebol, coisas assim. Bom, estávamos no acampamento em 77, 76,
nós começamos a pensar sobre a possibilidade de um instituto bíblico, e o Jazeel queria muito. Então, ah, eu falei, não, espera, vamos escrever, fazer todo o projeto e depois a gente começa. Quando eu fui para Rio Verde para ganhar a minha segunda filha, o Jazeel aproveitou com outro professor lá da Faculdade Teológica e um outro rapaz do Palavra da Vida e iniciou o Instituto Bíblico. Quando eu voltei em março, estava fundado o Instituto Bíblico e já tinha 12 alunos, gente valorosa que acreditou no que não existia ainda, né? E foi assim uma surpresa muito agradável, muito interessante. E eu me lembro que num dia teve uma reunião de oração na minha casa, nesse primeiro ano, e uma das meninas do primeiro ano, devia estar no quarto mês, terceiro, dirigiu a reunião de oração. Eu fiquei impressionada do conhecimento dela, de como ela expunha as escrituras. E daí eu pensei, nossa, eu quero também fazer teologia, porque eu tinha terminado letras. E no outro ano, eu já estava dirigindo a escola, porque aquele colombiano que era o diretor da escola, e que até nós tínhamos evangelizado, e ele recebeu Jesus na praça, era um hippie, era um cara hippie, filho de família rica da Colômbia, bem envolvido com drogas, mas aceitou Jesus, foi recuperado, fez seminário e ele estava com Jazeel, mas logo ele quis voltar para a Colômbia, né? Então, como eu era a pessoa que tinha licenciatura, tinha feito letras, já tinha estudado sobre educação, fui a diretora, né? E foi muito curioso que eu era diretora e cursei integralmente o primeiro ano. Então, eu fui dirigir a escola pequenininha, vocês estão entendendo? Tinha 12 alunos no primeiro semestre, um pouco mais, não, acho que só 12 no primeiro ano, que era por ano, e no ano que eu entrei, tinha mais. Então, a gente era uns 20 alunos, talvez 30, não lembro mais direito, poucos. E eu era aluna também caloura, encantada com o ensino. Cada matéria, como eu amo teologia, amo estudar as escrituras, eu gostei demais. Então, me identifiquei e dava uma gozação, porque tinha um professor muito exigente, né? Então, se eu tirava uma nota baixa e eu tirei, eu tinha duas crianças, né? Os alunos eram uma brincadeira em geral, mas foi uma coisa assim muito gostosa essa época e o desenrolar do Instituto Bíblico. Eram 3 anos. Dessa primeira turma, uma moça até hoje missionária em Portugal. Ela foi para o navio Dulos, ficou uns 2, 3 anos, voltou, trabalhou conosco na liderança e pediu para ser enviada para Portugal. Hoje tem uma igreja grande em Portugal, ela e o marido dela, do JV. Um outro rapaz também foi para o navio Dulos, ocupou liderança no navio, foi missionário por mais de 15 anos na Espanha e hoje está nos Estados Unidos. Uma dessas alunas desse primeiro ano foi a Inês, que hoje é doutora na área de letras e é uma das nossas professoras, né? Só para falar um pouco assim de alunos. Tinha o Zé Adriano, que desde que ele entrou era fora da curva, muito inteligente, ele sabia capítulos inteiros de cor e da Bíblia. E hoje ele é pós-doc, doutor, ensinando aí numa outra faculdade de teologia, né? E muitos outros. Dessa turma do Instituto Bíblico, e em 1986, o Instituto Bíblico virou Seminário Teológico Jovens da Verdade. A gente muda de nome, viu, gente? Por quê? Nós temos uma filosofia de somos bem enraizados e firmes na rocha, mas ao compasso do tempo, tentando acompanhar o tempo e responder às questões da época, né?
Então, alguns professores, que eram professores nossos, professores na Faculdade Teológica Batista, falavam: por que vocês dão 3 anos, um diploma de Instituto Bíblico? O ensino aqui é muito bom. Vocês deveriam ser seminário. Vocês já exigem ensino médio e coisas assim, né? E falou, nós consultamos os alunos, aí os alunos toparam, e assim a gente mudou para Seminário Teológico Jovens da Verdade. E uma coisa, um dos pontos fortes nessa história dos primeiros anos da faculdade, eram várias, mas uma era que o aluno aqui aprendia a estudar e se tornavam estudantes. Foi uma coisa curiosa e que depois, numa enquete, numa mini pesquisa com os nossos alunos, maioria deles continuou estudando, muitos têm doutorado e estão assim em posição de liderança em universidades, né? No Rio Branco, em Goiás, em outros lugares. Então é interessante que as pessoas aprendem a estudar, se apaixonam às vezes pela a própria se veem como pessoas que têm capacidade para desenvolver, né? Eu acredito que isso também é um ponto positivo. E como o aluno era de tempo integral, nós também trabalhávamos a vida do aluno de uma maneira mais intencional, né? Ajudando ele a se encontrar e a buscar mesmo cada vez ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Então, foi uma coisa muito, muito legal, muito boa. Em 1990, um pouquinho antes, nós funcionávamos numa salas adjunto, construímos 5 salas, bem no começo da descida aqui. Mas já estava pequena essas 5 salas. Uma era secretaria e as outras 4 eram 4 salas de aula, né? E aí nós sonhamos, Jazel sonhou ter um prédio específico para aula. Nós tínhamos um professor americano que gostou muito da gente. E ele falou, vamos sonhar, vamos orar, Deus pode dar um local, um prédio, essa obra que vocês fazem aqui é muito importante. E ele deu um seminário de disciplinas espirituais, dentro de uma disciplina que chama Vida Cristã. E uma das disciplinas era jejum e oração, né? Aí foi muito interessante, porque ele desafiou a gente, falou sobre o jejum, para nós jejuarmos. O Jaziel não é muito bom nesse negócio de jejum, não. Deu só algumas horas de jejum e já entregou os pontos. E eu me lembro que eu consegui, porque ele propôs até 3 dias de jejum, tomando água. Bom, moral da história. A gente orou muito por esse prédio, para Deus nos dar um prédio, dar condições. A gente tinha que primeiro terraplanar o local, fazer uma terraplanagem que já era cara para a nossa situação na época. E foi maravilhoso, porque pouco depois, uma semana, alguns dias depois, uma das moças da escola falou com uma pessoa e conseguiu uma terraplanagem gratuita para nós. Nossa, aquilo foi um ânimo, um ânimo espiritual, resposta de oração. Então, foi muito legal, foi uma coisa muito boa que a gente experimentou e viveu. E muitas vezes aprendemos lições assim preciosas com Deus nessa trajetória que nós tivemos. Quando foi em 2000, nós mudamos o nome para Faculdade Latino-Americana. O nosso nome, nós pensávamos assim, e até tínhamos escolhido Faculdade Latino-Americana de Teologia Integral, porque realmente nós escolhemos, temos nos identificado com essa teologia, né? Principalmente baseado no Pacto de Lausanne, né? O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os povos. E
Mas quando fomos registrar no MEC, ficou por uma outra razão, Faculdade Latino-Americana, e é o nome da nossa faculdade, né? Então, foi muito interessante. Nós recebíamos alguns alunos da América do Sul, recebemos 5 ou 6. Naquela primeira turma, tinha um aluno do Peru, depois vieram alguns alunos da Bolívia, e depois alguns alunos da Colômbia. Então, e aí a gente pensava que poderia alcançar a nossa América do Sul e a América Latina, né? Bom, eu me identifiquei e apaixonei pelo Ministério da FLAM. Então, a minha vida profissional era mais que profissional. Eu dava mais do que tempo integral, porque os nossos alunos também moravam aqui, eram de tempo integral, e é um ministério que eu amei e me dediquei a ele. Então, eu me sinto feliz, realizada com tudo que Deus deu para a gente todo esse tempo com a faculdade. Foi uma experiência muito boa, muito rica. A gente tem esse objetivo, né, de preparar pessoas, capacitá-las para levar o Evangelho de Cristo em todas as esferas da sociedade e aonde quer que Deus enviar. E nós queremos esse compromisso, essa paixão pelo Evangelho, vale a pena, né? Que é a boa notícia que Deus não está de mal com os homens. Deus ama as pessoas e quer ser amigos delas, e as quer para si, quer adotá-las. Então, a gente tem uma boa notícia, precisamos estar preparados, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para proclamar isso e viver isso aonde quer que a gente esteja, né? E eu acredito que hoje eu vejo a FLAM como uma faculdade pequena em termos de número de alunos, mas era uma faculdade com uma ótima equipe, com ensino de qualidade e com alunos com muito potencial. Então, sinceramente, vejo em vocês verdadeiros luzeiros, né? Que aonde quer que vocês estiverem, vocês vão estar ali iluminando, vão estar sendo reprodutores, fazendo discípulos de Cristo. Nós não precisamos fazer discípulos nossos, nós precisamos fazer discípulos de Cristo. É Ele quem. E nesse mundo tão relativo, com tantos deuses, né, nós podemos ter a certeza que o nosso Deus é o Pai de Jesus Cristo e nós somos filhos deles, né? Então, eu sinto feliz, eu estou em paz, estou contente que a gente está passando a direção para um professor que a gente confia muito, para o Fábio Ito, ele é mais jovem, sonhador, empreendedor, junto com a equipe que a gente tem, com o Sidney, acredito que vão ser anos muito abençoados. E vocês podem ter certeza, eu estarei assistindo às lives e estarei sempre orando, torcendo por vocês e pela FLAM. Então, queria agradecer, é isso aí, e toda a glória a Deus. Um pouquinho da minha história e da história da FLAM. Vou passar a palavra para o meu marido, José é o meu marido, e ele vai falar um pouquinho para vocês, tá bom? Obrigada. Essa é a poderosa Dona Ivone. Boa noite para todos aqueles que eu não conheço. Eu tenho anotado aqui. A Ivone já falou que meu tempo é curto, porque eu gosto muito de falar. Bom, primeiro, quem é Jaziel Botelho, né? Hoje eu estou com 76 anos, né? Aposentado
e jubilado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E, a princípio, eu gostei de me aposentar, de jubilar, todas as honras, o culto lá em Brasília, foi muito legal. Mas depois, eu senti uma espécie de depressão, né? Porque é como se eu tivesse acabado a carreira e agora tinha que só ficar aguardando a fé, né? Mas eu sou uma pessoa muito ativa, né? Quase hiperativa. E também logo veio a pandemia, e isso me deixou muito frustrado, e hoje eu vejo que eu fiquei deprimido. Graças a Deus, o ano passado, em julho, Deus fez alguma coisa dentro de mim, em mim, e hoje eu brinco que eu desaposentei e desjubilei. Estou de volta no jogo. Bom, eu e Ivone, a gente está casado há 51 anos. Como ela disse, temos 3 filhos. Não pensava de ter filho pastor. Eu queria tudo menos isso. Não sei por quê, por causa da minha história de vida, né? Mas Deus quis que os dois, e se não fosse, a gente não fosse presbiteriana, a Raquel também seria pastora, né? Se naquela época a gente fosse da IPI, não, mas naquela época não tinha ainda pastor na IPI, né? Bom, enfim, eu sou da terrinha, Recife, Pernambuco, cidade pequena, porém decente. Para quem não conhece Recife, é uma cidade que é banhada por 2 rios, o Rio Capibaribe e o Rio Ibiribe, e eles se juntam para formar o Oceano Atlântico, né? Então, essa, essa é o Nordeste, né? É o conceito que nós temos de grandeza. E eu sou de uma família grande, 9 irmãos, a Ivone também, de uma família grande, de 9 irmãos, e eu sou o último e ela quase a última, né? A penúltima. E nós estávamos lá em Recife, e papai faleceu em 60 e eu tinha mais ou menos 13 anos. E tivemos que vir para São Paulo. Eu fui sempre da igreja presbiteriana, então sou religioso de carteirinha. E vim para cá, fui trabalhar como office boy e fui frequentar a Igreja Presbiteriana Unida, que é mais ou menos a catedral da IPB aqui em São Paulo, né? Meus irmãos, minha família, minha mãe, todos frequentamos lá. E lá eu ouvi falar de um acampamento chamado Word of Life, que em português é Palavra da Vida. E nas minhas férias de julho de 64, se eu não me engano, eu fui acampar, né, de férias, e lá foi que houve uma verdadeira revolução na minha cabeça, na minha vida. Não só com o impacto espiritual, mas o impacto social, esportivo. É uma coisa que não tinha. Era como se eu tivesse ido para um outro país, uma outra cultura. E foi muito impactante. E eu sonhei, eu falei, é isso que eu quero para mim. Era uma coisa bem diferente mesmo naquela época. Hoje é mais comum, né? Mas naquela época era muito diferente. A igreja, o mundo que eu vivia e o mundo dos americanos, do acampamento, aquela coisa toda, de missões, né? E logo depois também aconteceu alguma coisa muito extraordinária. Eu ganhei uma bolsa de estudo integral para um colégio presbiteriano em Jandira, e assim, eu estava trabalhando e estudava à noite, né, fazendo ginásio. E fui de tempo integral, né, estudar o dia todo lá no internato, com mais ou menos uns 80 alunos.
E foi uma experiência maravilhosa, né? E de lá eu iria para Campinas, para fazer o seminário em Campinas, da denominação presbiteriana. Mas eu continuei nas férias, frequentando a Palavra da Vida e trabalhando na equipe, aprendi tudo sobre acampamento, né? E todos os departamentos, esporte, espiritual, social, tudo que se fazia no acampamento, eu participei, né? Então, veio um conjunto dos Estados Unidos, um conjunto bem diferente. Eles cantavam de uma forma contagiante. E isso também me impactou. Também veio um americano pintando na hora do louvor. Aquilo lá, e não sei, Deus me deu muitos dons. E tudo que eu via, eu queria fazer. Tudo de novidade que. E também me converti com um reverendo lá, chamado Gibson. Era muito sistemático, mas eu gostei dele e ele, então, me abriu os olhos que eu era religioso, né? Não tinha essa ideia de religião como a gente tem hoje, né? Mas de que eu não tinha minha experiência com Deus, né? Não era nascido de novo. Ele falou sobre o novo nascimento e tal. E um dia eu orei e senti que Deus confirmou aquela experiência, né? Embora eu sinto que Deus falava comigo antes, desde pequeno, lá em Recife até. Enfim, passei por aquela experiência e comecei a sonhar com o acampamento. Mas, assim, era impossível. Acampamento, as denominações não tinham, era só americano, aquele estilo, né, de acampamento americano, que era um verdadeiro clube de campo, porque tinha piscina, campo de futebol, quadra de basquete, quadra de tênis, dormitório, salão de reuniões, refeitório. Era uma coisa sofisticada. Mas eu era novo, tinha que 20 anos, 19 anos, e sonhei, né? Bom, esse conjunto chegou e eu falei, caramba, porque a gente estava acostumado com coral, né? Coral na igreja, quartetos, era o tipo de música que se cantava, né? E os hinos congregacionais, sem muito ritmo, né? E lá era tudo diferente, né? Batendo palma, alegre. E esse conjunto deu um show, mas um show assim. E aí, eu, voltando uma vez para o JMC, que era o José Manuel da Conceição, a escola, encontrei um amigo, que era o Josafá Vasconcelos, hoje é pastor aí na Bahia, em Salvador, e eu falei, vamos começar um conjunto com jovens, que nós tínhamos muitos amigos lá na escola, né? E a gente canta, evangeliza, dá testemunho, e aí era só conversa. Aí ele topou, e a gente, na hora, a gente estava numa pizzaria, e eu falei, olha, eu desenhei o símbolo do JV, que não é mais o símbolo do JV, né? E aí, como é o nome? E então, o Josafá sugeriu Jovens da Verdade, porque em 66 tinha umas camisetas dos hippies, né? Não sei quem lembra disso, mas assim, que estava escrito assim, a mais famosa deles era Make Love, Not War, que é mais ou menos, faça amor, não faça guerra. E jovens usavam, né? E lá no acampamento, uma menina estava com essa blusa, e o Haroldo Raime, que era o diretor, hoje é falecido, falou para a menina, você sabe o que está escrito aí na sua blusa? Aí ela, não sei, faça amor, não faça guerra. Falei, não, está escrito, faça sexo, não faça guerra. É isso que você quer, fazer sexo?
ele era muito duro, né? E a menina ficou apavorada, né? Falou, não, não, imagina. E eu estava junto. E aí ele falou, por que você não põe aí na sua blusa Cristo salva, alguma coisa assim? E eu estava junto, aí eu falei, caramba, olha que ideia fantástica. E eu tinha trabalhado numa empresa de office boy, mas eu fui crescendo e aprendi a desenhar, aprendi a pintar, tudo na mão, né, com um meu chefe que era um espanhol. E tinha aprendido a fazer camiseta, não, camiseta não. Tinha aprendido a fazer faixa, frâmula, tudo com um esquema chamado, um sistema chamado silkscreen. E eu sabia, eu fazer tudo, tela, imprimir, etc. E tal. Aí eu peguei, fui para São Paulo, comprei camiseta, comprei tinta, material e um desenho que era Sherlock Holmes com a luneta e procurando, né? Investigando. E assim escrevi, onde está a verdade? E atrás da camiseta, Cristo é a verdade. Vê só, isso em 66. Em 68, a gente teve a ideia de pôr o nome de Jovens da Verdade. Inconscientemente, por causa dessa, eu acho que dessa camiseta. Enfim, nós fomos para Jandira, que era a escola, e convidamos alguns jovens e a gente começou os Jovens da Verdade sem nenhuma pretensão. Era um grupo de estudantes, né? E que a gente cantava, tinha um quarteto, era só homem, aí eu pensei, não, mas não é uma coisa para rapazes só, é para jovem, então tem que ter moça. Também eu namorava a Ivone, eu queria colocar a Ivone para poder sair com ela no final de semana. E aí enfiei a Ivone goela abaixo e depois vieram outras meninas, então ficou um conjunto de jovens, né? Meninas, moças e rapazes. E eram jovens da verdade, e o colégio tinha caravana de pregadores, que era oficial da escola, né? E houve um certo ciúme, né? Porque a gente cantava diferente, eu procurei imitar aquele conjunto, né? E assim a gente começou a receber convites de igrejas, e fomos em igrejas e tudo mais. E uma noite, Deus me acordou e falou do acampamento. E eu falei, mas como que eu vou fazer o acampamento? E aí eu fiquei a noite toda andando na cozinha perguntando para Deus. Eu sou presbiteriano, mas eu acredito que Deus fala com a gente. E eu fiquei o tempo todo, mas como é que eu faço isso? E Deus me respondia. E isso aqui, os mínimos detalhes, vocês não vão acreditar. A noite toda. E a gente morava num apartamento, meus irmãos e tal. Quando amanheceu o dia, eu estava com o acampamento prontinho na cabeça, teoricamente. Tinha que convencer agora meus amigos dos Jovens da Verdade. Isso é em 68. E aí fui para o colégio e falei para o Josafá, para os outros, vamos fazer um acampamento aqui no colégio. Porque o colégio tinha já uma certa estrutura. Não tinha piscina, mas tinha campo de futebol, tinha dormitórios, tinha refeitório, etc. e tal. Então, era só dar uma adaptada. E, enfim, resumindo, em 69, nós fizemos, em janeiro, o primeiro acampamento Jovens da Verdade, 1969. E foi uma quebra de tabu, né? Porque só americano podia fazer isso. Aliás, os Jovens da Verdade é um trabalho brasileiro que foi quebrando alguns tabus na história eclesiástica, né? Dos presbiterianos nem se fala. Bom, aí o colégio, por isso que a gente não tem conselho deliberativo nos Jovens da Verdade, porque o conselho deliberativo decidiu fechar o JMC.
Não sei se você sabe o que é conselho deliberativo. É um conselho fora da instituição que manda na instituição. Então, a gente implorou para eles não fecharem o colégio. Foi construído pelos americanos. Tinha o nome de o primeiro padre a se tornar protestante, que era o José Manuel da Conceição. É uma história linda de 50 anos, pois os caras sem visão decidiram fechar, né? Acabar com. E, na minha interpretação, o castigo foi que eles perderam tudo, toda a propriedade foi para a prefeitura de Jandira. Bom, enfim, e era para terminar os Jovens da Verdade também, mas aí, através de um convite de um amigo, nós íamos fazer um acampamento em São Paulo, em Cumbica, e, de repente, os Jovens da Verdade renasceu das cinzas. E a gente, então, reunimos e falou, vamos continuar aqui em São Paulo, os Jovens da Verdade. E continuamos na Igreja Presbiteriana da Penha, com Josafá Vasconcelos, Azor Ferreira era presbítero lá e tinha um depósito de pneus, aí tinha mais ou menos grana. E a gente continuou fazendo acampamentos, alugando, emprestando de igrejas e orando para que Deus nos desse um local. E então o Azor achou esse local aqui em Arujá e nos trouxe, eu e o Josafá, e falou, olha, veja se serve para o acampamento que vocês sonham. E nós chegamos aqui e falamos, Deus, quando Deus fez o mundo, fez esse vale aqui, disse, isso aqui vai ser dos Jovens da Verdade. E tem várias histórias fantásticas, assim, aventuras que nós passamos, mas, resumindo, isso foi em 70, continuamos, mas ficou na mão de caseiro aqui, né? Construímos um refeitório e um dormitório, era o que tinha só aqui. Em 72, nós nos casamos, eu e Ivone. Em 75, nós fizemos um acampamento aqui de carnaval, não tinha luz elétrica. Era um trabalho enorme para receber 200 pessoas aqui, jovens. E no culto da fogueira, na hora do apelo, Deus falou assim comigo, olha, você falou comigo, né? Nós éramos uma equipe, né? Mas eu senti falar comigo. Você me pediu um local para acampamento, eu dei para vocês, e está aqui, abandonado. Ou você vem aqui, morar aqui, viver aqui, cuidar disso, ou eu tomo de vocês. No popular foi isso que eu vi, que Deus não fala assim não, né? Mas no popular seria assim. E eu ainda argumentei, eu falei, mas, Senhor, eu estou casado, né? Não posso vir para cá. Né? Eu estou casado. Se eu tivesse solteiro, eu já nem ia embora daqui, já ficaria, né? Então, acabou o tempo? Não. Bom, enfim, vocês sabem qual era o problema, né? O tropeço era a Ivone. Eu falei com ela, de jeito maneira, né? Esse é o jeito de goiano falar. De jeito maneira, não tem luz elétrica, não tem casa para a gente morar, de que jeito? Eu falei, tá vendo, senhor? Eu falei para o senhor. Mas, enfim, eu insisti e ela falou, olha, eu vou orar, se Deus falar comigo, a gente vai. E, enfim, Deus falou com ela também, e nós viemos para cá, em 75. É uma longa história, mas, assim, o JV cresceu e o sonho agora era ter um JV em cada capital. Cada capital. Aquele sonho de juventude, né? De experiência. E também imitando o americano, né? Porque o americano, tudo que faz é para o mundo inteiro. Eu não era tão pretensioso, eu queria para o Brasil inteiro. E aí eu pensei, puxa, para ter o JV no Brasil, em outras capitais, eu tenho que formar jovens, né? E aí
veio a ideia do Instituto Bíblico, que também era imitando Palavra da Vida, que lá ele tinha Instituto Bíblico. Então, esse que a Ivone falou, esse colombiano, que se converteu com a gente, eu levei ele, fez Palavra da Vida, ele estava se formando e ele me escreveu. Falou, José, você quer começar um seminário? Eu falei, quero. E vamos. Assim, é uma longa história, mas a gente começou, né? Com a cara e a coragem, né? Sem eu não tinha preparo. Ele tinha, mas eu não tinha. Bom, resumindo, agora o que é interessante é que havia naquela época uma teologia muito contrária às mulheres. A mulher não fazia teologia, né? E assim, quando a gente começou aqui, as alunas não podiam nem orar no refeitório, nem agradecer o alimento. Olha, vê que coisa, né? Mas hoje eu olho para trás e eu vejo Deus rindo da gente, né? Ah, então vocês não valorizam as mulheres? Pode deixar comigo que eu vou aprontar com vocês. E algum tempo depois, a Ivone é escolhida e apontada como a diretora da escola. Quer dizer, uma escola que no começo as mulheres não podiam nem orar no refeitório, agora tem uma mulher como diretora, né? E tinha naquela época, vocês não sabem, mas doutor Shed dava aula aqui, o Jonathan Ferreira, o diretor do Seminário Batista, o diretor do Seminário Presbiteriano, da IPI, entendeu? Então, era uma turma da pesada e obedeciam fielmente a Ivone. E eles respeitaram muito ela, e todos esses anos, né, a Flam foi crescendo em qualidade, né, e todas as lutas que nós tivemos. Então, eu levo a fama de fundador, etc., tal, por causa do nosso preconceito, né? Na teologia, é só o homem que aparece e que recebe os louros, né? Mas é claro que a Ivone é que tem a maior parte desses méritos da Flan chegar aonde chegou. Eu senti muito que fosse online, porque eu sou de uma geração presencial. Isso, para mim, estar aqui conversando com vocês, é tudo muito estranho. E sou de uma época que se falava, não, esse negócio de cursinho, né, por internet, isso não tem valor, né? Era uma mentalidade antiga. Hoje já mudou isso, claro, graças a Deus. Eu mesmo comecei o doutorado no Servo de Cristo presencial, foi maravilhoso, mudou minha cabeça. Veio a pandemia e começamos a fazer online e eu não me adaptei. Desisti porque não me adaptei. Então, eu vejo vocês, estudantes aqui, a turma que já se formou, que fez o TCC, etc., hoje eu vejo como verdadeiros heróis. Vocês estão quebrando tabus, vocês estão. Como é que se diz? Vocês estão abrindo caminhos, né? Como desbravadores, como os bandeirantes aqui no Brasil. Então, é fantástico isso, porque era muito desacreditado o curso online, né? Mas quando passamos, né, sumiram os alunos. Então, para mim, a Flan tinha fechado psicologicamente, no meu imaginário, porque não via os alunos, né? A gente tinha os alunos aqui, era uma coisa fantástica, né? Então, agora é que eu estou me adaptando de novo a isso. E a Ivone, eu passei o bastão do acampamento para o meu filho. Foi muito difícil isso. Vocês não entendem o que é isso, mas um dia vão entender o que é passar o bastão, passar o teu legado, o teu ministério, o teu trabalho, tudo aquilo que você faz para outra pessoa.
Ainda bem que foi para o filho, foi menos dolorido. Né? Eu acho que para a Ivone é mais dolorido passar para o Fábio, porque não é filho dela, embora é um filho adotivo. Mas um dia o Fábio vai sentir isso quando tiver que passar para a filha dele ou para outra pessoa, né? Por um lado é bom, é preciso, mas por outro lado mexe muito com a nossa autoestima, com o que a gente é, o que a gente vai fazer agora. Eu estou na crise da terceira idade, o que que eu vou fazer, né? Não é mais a mesma coisa. Então, nós estamos vendo isso e estamos nessa transição, mas graças a Deus, sem sofrimento, porque o Ito é alguém muito especial que a gente conheceu, nós conhecemos muitos, poderia ser outros para a gente passar o bastão, mas Deus escolheu o Ito, então é muito agradável isso, a gente ter essa segurança, né? E, graças a Deus, a Flan tomou outra dimensão e hoje nos orgulha muito, né? Do ensino com qualidade online. Eu tenho esperança, e o Ito compartilha comigo disso, que um dia a gente volte ao presencial, né? No novo formato e de uma nova visão de discipulado pessoal, né? Porque foi o que Jesus fez, a gente sonha com isso também. E vamos ver, estamos na esperança que isso aconteça. Mas é isso aí. Eu quero dar uma palavra de encorajamento aos que estão começando, os alunos estão começando agora, né? Há uma história toda por trás, são mais de... Nós vamos fazer 56 anos de missão, né? E da FLAN são quantos, Ivone? 40 aí? 46 anos de seminário. Tá bom? Então é isso aí. Se depois quiserem fazer algumas perguntas, nós estamos à disposição. Não preciso falar que estou muito feliz de ter o Sidney como companheiro, tantos outros professores, o Binja, que é um amigão, né, da África, né, o, o careca de Mogi, o Nino, meu careca preferido, e o Fábio e tantos outros, né, que são verdadeiros amigos, não são só companheiros, são amigos. E aqui a missão, a gente é uma família. Um dia que você puder vir conhecer, a gente são quase 10 famílias aqui morando, a gente chama Dinossauros da Verdade. São os fundadores, os que trabalharam aqui, e a gente está sempre juntos, agradecendo a Deus, porque estamos vivos ainda. Alguns já partiram, já foram embora, e eu agradeço, eu e Ivone, a gente está vivo para ver o que a gente tem visto até agora. Terminamos uma temporada com quase 300 jovens aqui, a primeira semana com crianças e a segunda semana com adolescentes e jovens, 60 equipantes, jovens de mais de 18 anos, universitários, todos ali trabalhando nessa visão de levar o Evangelho e a nova vida em Cristo à juventude. Amém? Deus abençoe vocês e vamos que vamos para frente. Tá sem som o seu microfone, tem que ligar o microfone, Ivone, faz favor. É mesmo. Professor Fábio Ito. Tá? Deixa eu ver se ele está aí.
Fábio, professor? Ele está arrumando o microfone, Ivone. Ah, Tá tá. mudo ainda aí? Ok. Alô, som? Agora estamos ouvindo. Beleza. Obrigado, Dona Ivone, Jaziel, pela confiança que vocês depositam aí na gente. E uma das coisas mais importantes, assim, em toda a história do JV, da FLAM, não é só aquilo que eles construíram objetivamente, né? O acampamento, o prédio da FLAM, o nome, Jovens da Verdade, é o capital de credibilidade, o capital de honra. Esse capital de honra de mais de 50 anos de ministério fiel ao Senhor, ele é um peso. E eu tenho sempre conversado com a Viviane, né, minha esposa, né, que a gente toma as decisões juntos e falando assim que esse representar a Flan, representar Dona Ivone, Jaziel, ao mesmo tempo que é uma honra, é uma responsabilidade muito grande. E sou grato a Deus por ter conhecido e a Flan ter conhecido eles que mudaram a minha vida, né? Eles falaram um pouco da trajetória da vida deles, deixa eu falar um pouco da minha, né? Sou um filho adotivo, né? Não tenho a cara nem da mãe nem do pai, né? Mas, É o nosso mas Japinha. ué. Tem que diversificar, né, Dona Ivone? É. Então, eu conheci o Evangelho com 15 anos, né? Minha família toda era uma família anticristã, não era só uma família não cristã, era uma família anticristã. E quando o Evangelho entrou na minha família, Deus revolucionou toda a minha casa, né? E foi interessante porque a minha família era uma família que tinha empresas, né? E quando recebi o chamado para o evangelho, a primeira coisa que minha mãe falou, eu lembro dessas palavras até hoje, marcantes, né? Ela falou assim: "Você tá maluco, menino? Você vai ser pastor, você vai passar fome", né? Então, palavras de encorajamento iniciais assim. E aí eu lembro que eu não briguei, né? Eu falei assim, eu queria a bênção dos meus pais para o ministério. Eu já era casado, aliás, né? Mas eu queria a bênção dos meus pais para o ministério. E eu fiz um acordo com Deus. Falei assim, Deus, eu quero ir para o ministério, mas em paz com a minha família. Então, a minha responsabilidade de dizer sim, eu estou aqui para dizer sim ao Senhor. Mas mudar o coração dos meus pais, aí é com o Senhor. Quando o Senhor mudar o coração dos meus pais, eu vou entender que esse é o tempo apropriado. Isso foi em 1997. E aí eu não falei mais com os meus pais, falava com a Viviane que o desejo da gente é servir de tempo integral no Evangelho, mas eu não falei mais nem com a minha mãe, nem com o meu padrasto, né? Passaram-se 5 anos. E no dia 1º de janeiro de 2002, num almoço de família de passagem de ano, meus pais, junto com meus irmãos, perguntam, né, se ainda aquecia o nosso coração a vocação pastoral. Aí eu disse, só estou esperando a bênção de vocês. A minha decisão já está tomada. E aí eles me abençoaram. Em 2002, e aí nós fomos para o seminário. Um seminário em São Bernardo do Campo, seminário presbiteriano conservador. Então, um seminário, além de presbiteriano, conservador, né? Então, uma teologia, assim, bem forte na sua teologia. O seminário, na época, era 4 anos, internato, e estudo cedo à tarde e à noite. Era muito puxado o seminário. E fizemos o seminário lá, nos 4 anos, fui para o ministério e eu sempre esse seminário presbiteriano ele é excelente na sua teologia, mas na questão prática ele não era assim tão bom, né?
E aí, quando eu vim para São Paulo, né, pastorear uma igreja, eu estava numa crise pastoral, isso já no ano de 2011, mais ou menos. Estava numa crise pastoral com a questão prática, né? E eu conheci um amigo, o pastor Israel Cifolelli, num encontro do Projeto Timóteo, no encontro de projetos de pastores. E eu compartilhei com ele, ele falou assim, olha, eu queria algo prático, né? E aí ele falou assim, então você tem que ir na FLAM. Falou assim, FLAM? Não conheço a FLAM. Falou assim, então vai lá e vai lá na pós em Teologia e Ministério, assiste uma aula como aluno ouvinte e você vai ver. E eu vim para a FLAM, assistir uma aula. Quem estava dando aula era o nosso amigo Ariovaldo Ramos. Então, quando eu vi aquela aula, eu falei assim, meu Deus, onde que ele tirou essas coisas? Né? E aí eu comecei a estudar a teologia da missão integral, comecei a estudar a teologia latino-americana, comecei a estudar teologia prática, e aquilo mudou minha vida. Aquilo resignificou o meu ministério, resignificou o meu chamado, e aí eu comecei a caminhar mais perto da FLAM. Então, eu sou muito grato por tudo aquilo que Deus gerou na minha vida por meio da FLAM. É por isso que quando a dona Ivone me ligou para a gente conversar, a primeira vez que ela me ligou para a gente conversar a respeito da FLAM, né, dos planos, dessa questão da transição, eu lembro de fazer uma pergunta para ela, né, de falar assim, dona Ivone, o que Deus colocou no coração da senhora e do Jaziel quando foram formar a FLAM ou o Instituto Jovens da Verdade? E aí ela colocou que era formar jovens para o serviço da igreja. Então, um dos propósitos que acho que importantes, se você olhar a história do Jaziel, a história da Ivone, a história de tantos homens, a teologia não está dissociada da oração, da vida com Deus. E uma teologia profunda, ela tem que colocar a gente de joelhos. A boa teologia, ela é construída de joelhos, submisso a Deus. Então, é importante a gente entender que a questão do foco teológico, ele tem que ser o amor a Jesus Cristo. Por que nós precisamos de uma faculdade teológica? Por que nós precisamos nos aprofundar na Escritura Sagrada? Porque nós amamos a Jesus Cristo. Porque nós amamos o Senhor da nossa existência. Porque é possível a gente construir uma teologia e não amar Jesus. É possível a gente até viver em igreja e não amar Jesus. E é possível a gente, inclusive, se engajar na missão e não amar Jesus. E quando isso acontece, tanto a teologia, quanto a vivência como igreja, e quanto a missão, ela se torna infrutífera. Porque o foco, o que dá sentido para a gente estudar teologia, viver como igreja e se engajar na vocação, numa missão, é porque nós amamos verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Porque nós entregamos nossa vida a Ele da mesma maneira como Ele se entregou a nós. É a consciência de que agora nós somos representantes do reino de Deus, agentes do reino de Deus, porque o rei do reino agora nos salvou, nos redimiu. Então, o estudo da teologia, o trabalho que a FLAM exerce, ela tem que ser exercida a partir desse amor que todos nós temos em servir o rei do reino. Né? A teologia latino-americana, ela tem essa consciência, né? Não só de olhar para o reino de Deus, mas a consciência sobre o rei do reino, como vai dizer Howard Snyder, né? Sem a consciência do rei, do reino, a gente não compreende o reino do rei.
Então, por isso que na compreensão dessa teologia, a gente precisa sempre focar nessa questão do amor a Jesus Cristo. E porque o propósito é dar continuidade àquilo que Deus começou no coração do Jaziel e da Dona Ivone. Eu sou um japonês e de uma cultura asiática. Eu cresci numa cultura asiática muito forte, né? Eu cresci numa cidade chamada Bandeirantes, no Paraná. E lá eu estudava de manhã e à tarde ia para a escola de japonês, né? Então, a cultura japonesa está muito impregnada em mim. E por que eu digo isso? Porque eu entendo que a gente precisa honrar esse capital de credibilidade, esse capital de honra, daquilo que Deus começou a fazer na vida da Dona Ivone e do seu Jaziel. É porque eu entendo que quando a gente assume uma coisa, por exemplo, a Flan, a gente não está assumindo na nossa pessoalidade, na nossa individualidade, no CPF do Fábio. A gente está assumindo a partir de uma identidade coletiva, que é a igreja. E essa identidade coletiva do que o Senhor está fazendo, ele está construindo ao longo desses mais de 50 anos. Então, a minha função na Flan é só dar continuidade a isso e honrar esse capital de credibilidade e de honra. E uma das questões, para não me alongar aqui, e uma das questões que a gente deseja aqui, a partir dessa transição, esse ano todo de 2023, ainda a gente vai estar numa fase de transição, é que isso foi uma exigência, viu, meus irmãos? A gente não vai tirar a Dona Ivone da diretoria, da direção da Flan, porque a gente, assumindo a direção geral da Flan, a gente vai criar a direção emérita da Flan. E a Dona Ivone vai continuar como diretora, né? Como diretora emérita, né? Porque é a Dona Ivone, né? A Dona Ivone não tem como não ser diretora da Flan. Então, isso vai continuar. Isso é importante porque quando nós pensamos sobre a Flan, a gente tem que entender que a Flan está vinculada, ela é filha dos Jovens da Verdade. Então, a missão da Flan é fruto da missão que Deus deu aos Jovens da Verdade, aqueles jovens que viram aquele descampado, e quem não veio ainda na Flan, nos Jovens da Verdade, um dia precisa vir. Porque antes, quando você olha as fotos de antigamente, era um campo. E hoje, quando você vê o acampamento, é um oásis, né? É um paraíso. É um monte de árvore, tem 2 lagos. Tudo isso que foi feito foi plantado. Todas as árvores. Não é? E aí, isso é um legado. E por isso que a Flan ela tem que estar a serviço da igreja, dando cumprimento à missão que Deus deu aos Jovens da Verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos nossos projetos aí para o ano de 2024, e a gente vai construir esse ano, é voltar aos encontros, aos cursos presenciais. Isso eu tenho conversado bastante com o Jaziel, com a Dona Ivone, e a começar pelos encontros, pelos cursos menores, de imersão, imersão de 3, 6 e 9 meses, para que os jovens possam vir aqui no acampamento Jovens da Verdade e serem mentoreados espiritual e socioambientalmente. E que eles possam vir aqui e encontrar um ambiente de mentoria espiritual
eles poderem ter esse lugar de vocação, de resignificação da sua vocação, tanto com relação à sociedade, com a questão ambiental, com a questão empreendedora. Então, a gente vai fazer esses encontros de imersão mais rápidos, né? 3, 6 e 9 meses. E também, já estamos aí conversando com o Sidney, né? Para aumentar a nossa grade aí de pós-graduações a serviço da igreja. Porque nós estamos vivendo um mundo em transição e que a gente precisa entender o nosso contexto, a gente precisa conversar mais de perto com as igrejas e precisamos servir melhor as igrejas, ter esse diálogo com as igrejas locais. Ao invés de esperar, muitas vezes, as igrejas virem até a FLAM ir até as igrejas e saber quais são as necessidades dessas igrejas e desenvolver cursos locais nas igrejas, em várias cidades. Não sei se vai dar para fazer em todas as capitais, como era o sonho do Jaziel, né? Mas em várias cidades a gente quer fazer isso, né? Quer levar a FLAM para vários lugares. Então, esse é um dos projetos, né, da gente poder levar cursos de extensão ou cursos de pós-graduação para as igrejas locais, porque nós queremos servir na igreja. Então, há várias questões que a gente vai discutir aí ao longo do ano, e a gente está aberto aí a todos os alunos aí que quiserem conversar, falarem com a gente, dar uma ideia. A gente quer muito conversar e trocar ideias aí para o benefício e para o crescimento da FLAM, porque a gente acredita muito que dentro do reino de Deus a gente precisa formar homens e mulheres com o coração em Jesus Cristo e com a mente bíblica para poderem darem solução para a sociedade, uma sociedade tão carente e com tanta injustiça como nós temos no nosso tempo. É por isso que, assim, para mim, assumir a FLAM é uma grande responsabilidade, não só por causa da organização da FLAM, mas principalmente uma responsabilidade dentro do reino de Deus, dada esse capital de credibilidade e de honra que tem sido construído nesses anos. E sou grato a Deus pela sua bênção e grato a Deus pela confiança, né, que a dona Ivone e o Josiel têm depositado na gente. E conto com todos os professores, né? A gente tem um corpo de professores excepcional, em termos de capacidade, competência, um dos melhores que nós temos no país, o nosso corpo de professores, né? O Sidney, que tem trabalhado aí tão exaustivamente aí em todos os processos, né, da FLAM, todos os colaboradores, todos os alunos, né? Conto com todo mundo aí para a gente poder dar prosseguimento naquilo que Deus tem gerado nesses anos aí na FLAM. É isso. Então, dona Ivone, caberia a senhora, eu acho que fechar esse momento, né? Conforme a senhora achar melhor, e para depois eu e o Paulo podemos tratar essas coisas, as coisas mais práticas aí de orientação aos alunos, mais acadêmicas também. Pode ser? Pode. Então, se alguém tiver alguma pergunta, o mestre Fábio pode responder. Estejam bem à vontade. Alguma coisa para o Jaziel, para mim. Está aberto aí para a gente ter um tempo de conversa. Se me permite, professora Ivone? Sim. Muitas coisas foram faladas aqui, eu quero resgatar algumas e lembrar do nosso querido saudoso Haroldo Heimer, né, como citou Jaziel.
eu jamais podia ser alcançado no curso de teologia se não fosse a FLAM. Eu vivo no Chile e sou membro da IBVA, né, junto com o nosso querido Sérgio, aí, com Benli, e o pastor Marcos me indicou a FLAM quando estava iniciando a pandemia em 2020, e estamos terminando essa jornada agora, esse semestre. E sou grato a Deus por essa ferramenta preciosa que enriqueceu muito e tem sido de grande bênção na minha vida, na vida da minha família, na comunidade onde eu estou inserido. Então, eu sei que muitas vezes a gente sofre, né, com essas mudanças, né, de plataforma, e vocês foram ferramenta de Deus para me permitir fazer todas as provas de forma online também, né? Agradeço muito ao professor Sidney também a colaboração e sempre a compreensão. Mas dizer que essa ferramenta, ela não tem como voltar atrás, viu, Jaziel? Não tem como, é só daqui para mais, né? Escutando agora o professor Fábio, nosso diretor Fábio agora, né? É daqui para mais, né? E o seu sonho, de repente, de fazer uma FLAM em cada país, ano que vem, 2024, quem sabe a Europa pode ser uma extensão de novo da FLAM, a gente vai estar por lá, quem sabe, né? Mas agradecer muito, viu? Me senti honrado, e a Palavra da Vida fez parte da minha história também, né? O saudoso Haroldo Heimer tive o privilégio que ele fez o meu casamento, né? Aí em Atibaia, na Palavra da Vida, e dizer que para mim é uma honra estar com vocês, aprendo muito a cada semana, e o calendário, como vocês disseram no começo, não passava, né, em julho. Estava ansioso para poder voltar e poder continuar desfrutando de todas essas ferramentas e bênçãos que a FLAM tem me proporcionado. Então, apenas agradecer a Jaziel, Ivone. Eu sei que esse processo de transição, ele assim, pode estar um pouquinho doído aqui, né? Porque o coração vai partindo, parece, né? Mas faz parte também da história, e importante é isso que o Fábio disse, esse legado realmente ele é obeso, obeso e obeso. Muito obrigado, muitas graças. Obrigado, graças. Online, como é que é online em espanhol, Edson? Online. Online mesmo, online em inglês. Igual, claro, igual. Mais alguém? Boa noite a todos. Boa noite, professor Fábio Ito, Ivone, professor Jaziel. Então, nós estamos aqui na Bahia, né? E há 3 anos atrás, eu estou quase virando calvinista. Eu fui predestinado. E cada vez eu fico me conversando com as histórias daqueles que são os filhos de Deus, né? Cidadãos do reino de Deus. Eles convergem, né? Parece que está tudo... né? Mas eu não vou entrar nessa seara, não, porque eu ainda estou concluindo o meu curso, estou mantendo a minha humilde condição aí de estudante, né? Mas, de certa forma, a gente teve essa responsabilidade, né? Aceitando o convite de pastor Marco junto com de Ivone. Ele até me chamava a atenção, chame ela de Ivone, viu? Não chame ela de Dona Ivone. Né? E é esse espírito jovem, né, que permeia os jovens da verdade. Quando falou eu já conhecia, mas eu dei uma passada aqui nas fotos, eu falei, nossa, quanta história, né? E foi um movimento muito forte também, que na minha juventude, a gente falava em jovens da verdade, a gente tinha essa ideia de algo novo, revolucionário dentro, né? E eu vivi um movimento de avivamento dentro da denominação batista, e convergiu aí com esse momento também os jovens da verdade. Então, eu me sinto um privilegiado de participar dessa faculdade de excelência, de professores maravilhosos, né? E tem enriquecido essa minha jornada, e agora uma jornada ministerial, e tem sido fantástico para mim.
queria agradecer a dona Ivone, não ficou dona, Ivone, Não tem problema. Eu me senti honrado de ser convidado e fazer parte também desse processo. Tenho certeza aí que o professor Fábio Ito aí vai, né, alavancar ainda mais esse projeto. Nós estamos aqui de braços abertos aí, essa ideia de entender, né, a realidade local e propor algo relacionado à nossa realidade aqui, por exemplo, na Bahia. Então, a gente está de braços abertos aqui para receber. Eu sei que Dona Ivone não vai se afastar, né, vai continuar, porque a história está intrínseca, né? Então, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês, mesmo que eu, como falei, né, a gente está nessa expectativa aí, mas tem sido muito bom. Então, a gente não quer que acabe, não. Você vai continuar conosco, bem, Eli, vai continuar na condição de coordenador do polo. Vai ser uma pós-graduação diluída aí. Tamo junto, tamo A junto. gente vai conversar muito ainda, viu, Benli? Tamo junto aí. Mais alguém? Alguém que sabe de. Eu consegui agora o computador aqui, que eu estava tô no celular, né? Mas eu não consigo ver todo mundo. Por quê? É o programa? Porque no Zoom você pode ver todos ao mesmo tempo. Põe no quadradinho a exibição aí. Ah, o seu não está. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está quase terminando, bem. O Jaguaraci, ele levantou a mão. Pode falar, Jaguaraci. Pronto. Isso. Inicialmente, eu quero agradecer pela oferta do curso. O curso, ao ler a ementa e a proposta do curso, nos chama a atenção pelo seu rico conteúdo curricular, bem como o time de professores e toda essa bagagem, não só acadêmica, mas também espiritual e de vida dos fundadores da instituição. Essa ideia de iniciar essa aula inaugural, trazendo a experiência dos fundadores, nos faz, como alunos, nos identificar com a instituição, porque o ser humano ele é vinculado à história. A história é uma construção do próprio ser humano em si. E quando nós remontamos a esse tempo de fundação daquilo que é importante para as nossas vidas, a gente cria uma identidade mais sólida. Eu agradeço a Ivone, Gaziel, o time de professores da FLAM. Eu sou aqui da Bahia, de Salvador, não, Lauro de Freitas, que eu estou aqui morando agora ao lado da IBVA, estou chegando para a igreja também recentemente, e a IBVA já me trouxe um fruto de crescimento importante. O Batista que acaba se tornando neopentecostal, e agora eu estou na IBVA, que é uma denominação renovada, e estudando agora numa instituição cujos fundadores são presbiterianos. Pelo que eu percebi, Gaziel renovado, em muitos dons do Espírito, ele demonstrou aí que essa parte do presbiteriano, do sensacionalismo, de fato, é algo a ser questionado.
entendo muitos pontos a respeito do calvinismo, do arminianismo, mas eu acredito que tanto uma corrente quanto a outra tem a sua parcela de contribuição, e entendo também que a Bíblia ela não nos remete a correntes doutrinárias, é só uma discussão acadêmica, porque espiritualmente é irrelevante. O escolhido ele vai ser conduzido à salvação no final. E aí as demais correntes, quando a gente vai discutir também as questões mais escatológicas também, tribulacionismo, pós-tribulacionismo, também são correntes que os mais tradicionais acabam ali, se identificando. Mas, enfim, o curso ele me chamou a atenção porque o viés missionário, a construção, de como foi feito o curso, a história dos fundadores, isso me chamou a atenção, porque isso nos dá solidez diante de uma igreja brasileira que está sendo atraída por um movimento neopentecostal. Eu acho que se guardar como remanescente tem sido um desafio em meio a todo este fenômeno que nós estamos vivendo na igreja brasileira, e ter instituições como essa é de fato importante para a expansão da defesa da sã doutrina. Nós entendemos que ali devemos aguçar mais nos jovens da nossa era a ideia dos pais da igreja, até o sexto século, no que diz respeito à apologética. Precisa se levantar muitos jovens para defender, nos dias de hoje, a sã doutrina. Uma instituição como essa, ao meu ver, só faz contribuir, porque nos fornece um conteúdo vasto, um conteúdo que nos embasa para nós continuarmos estudando, porque eu não quero parar também. Enfim, e outra percepção que eu tive, né, eu só estou aqui, não tive pergunta não, só impressões mesmo, é de que há um aproveitamento do alunado para, possivelmente, o corpo aí docente, né? Me parece que o professor Fábio Ito foi aluno da instituição, né, e se tornou professor. Pronto, isso também me interessa bastante. Eu tenho chamado também para o ensino, então já tenho uma boa impressão da instituição. Eu quero agradecer. Obrigada, obrigada. Podemos, então, dar sequência, gente? A gente tem um tempinho aqui, precisamos encerrar também, tá bom? Daqui a pouquinho. E obrigado, viu, dona Ivone? Então, pela gentileza, deixa eu só finalizar essa outra parte. E aí vocês vão falando pelo chat, igual alguém já fez, tá? E a gente fecha no final com um momento, alguém que se apresenta aí para orar por esse momento também, né? Fizemos no começo, vamos orar no final um pouco mais esclarecidos do que Deus tem promovido aí nesse tempo que a gente está ouvindo a dona Ivone Jaziel e depois o professor Fábio Ito. Mas aí, Jaguaraci, o Fábio não só foi aluno, chegou a professor, agora ele é o aluno que chega a diretor da escola onde ele estudou, né? Isso é uma coisa assim, coisa muito legal da gente pensar, né? E deve ter um mérito nisso, não dele, né? Mas um mérito também na confiança, na honra e tudo que foi depositada nele. A gente, como coordenação, e eu falando pelo corpo docente e a nossa equipe colaboradora, a gente também quer continuar colaborando da forma como fizemos quando a dona Ivone era diretora, agora emérita, né? Mas ela era diretora
efetiva. Então, digo ao professor Fábio para contar conosco, né? Assim como a dona Ivone contou conosco, a gente, a nossa equipe toda, professores e colaboradores. Nesse tempo, eu fui acolhido pela FLAM há 5 anos, exatamente, e vindo com Regina, minha esposa, depois ela se afastou para outros projetos, e eu estou aqui para garantir o sucesso dos processos da FLAM junto ao Ministério da Educação, né, que não são processos fáceis, né, são processos muito difíceis, complicados. A legislação educacional do Brasil é uma das mais complexas do mundo, das nações civilizadas do mundo, e é muita lei, é muito decreto, muita resolução, muita portaria, muita minuta, e a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você está na educação pública, né, ou regida pelo Estado, como é no caso da FLAM, né? Então, às vezes, o meu trabalho é ser o cara chato, né? Dizer, não, mas isso o MEC não deixa. Ou então, isso o MEC, desse jeito pode ser, a gente faz, mas do jeito que o MEC diz, tem que ser assim também. Então, esse trabalho que a gente tem que fazer. Acho importante demais a proposta do professor Ito de desenvolvermos outras áreas de trabalho, de atuação da FLAN, de resgatar também essas áreas, são importantes demais de se fazer. Há espaço na FLAN, inclusive físico, muito espaço para isso. Então, é isso, né? Ampliar esse trabalho todo. E o curso tem uma mecânica, né? Quem é aluno aqui, está retornando, já sabe. A gente começou esse semestre, é uma disciplina por semestre, durante 4 semanas, e aí você estuda aquelas 4 semanas o conteúdo de uma matéria, por exemplo, História da Igreja Antiga Medieval, que está começando agora, ou Cristologia e Soteriologia, e assim por diante. Então, você estuda 4 semanas aquela disciplina, tem um texto didático para ler por semana, tem leituras para fazer, tem uma aula dada online pelo professor, que é o nosso ponto forte, né? É um professor ao vivo, assim, falando para vocês, conversando com vocês, e vocês com ele, como se fosse uma sala de aula presencial mesmo. E tem, a cada 15 dias, uma atividade de escrita de um texto, porque a gente entende que o trabalho de vocês como teólogos e teólogas vai ser principalmente de pensar e responder às questões que a igreja vai colocando, que o mundo à nossa volta vai colocando. Então, escrever é bom porque bota a gente para pensar, né, Renata? Aí bota a gente para pensar aí quando está escrevendo, e o professor, que é o seu formador, ele vai, então, responder a questão, a reflexão que você fez. Então, tem essa interação também bem legal. Tá? E assim terminou o mês, faz uma prova final online, e aí vamos no outro mês para a próxima disciplina. E assim nós vamos caminhando. Mas por trás disso tem uma mecânica, né? Senão não funciona. Ou a gente fala assim, é EAD, mas pensa que EAD funciona sozinho, né? Para isso tudo aqui está acontecendo tem uma mecânica, tem uma estrutura que a gente não vê, né? Mas ela funciona. Então, eu vou passar para o nosso gestor do EAD, e o nosso TI também, que é o Paulo, e o Paulo ele vai ainda usar esses minutos para falar um pouco com vocês sobre como é que nós estamos funcionando e vamos funcionar esse semestre. E então, depois a gente já vai para a nossa finalização, tá bom? Então, Paulo, está aí contigo. Obrigado por ter vindo. O Paulo é pai de uma nenenzinha, e eu não sei se ela está dormindo agora, e vai falar baixo para não acordar o neném, senão ele não consegue dormir depois, né? Mas está contigo, Paulo. Obrigado por ter vindo. Opa, obrigado, boa noite. Vocês me escutam? Tá dando para ouvir bem? O meu microfone aqui é na base da adaptação corretiva não ortodoxa, né? A famosa gambiarra. Tem algumas adaptações aqui. Prazer, pessoal. Eu sou o Paulo. Para quem já me conhece, eu também continuo sendo Paulo. Todo semestre eu faço essa mesma piada e todo semestre eu acho ela super engraçada. Então eu gosto de ver que vocês riem, não pela piada em si, mas por quem a faz. Isso me deixa feliz. Quero dizer para vocês, sejam muito bem-vindos aqui à nossa instituição, sejam bem-vindos à FLAM.
o amigo deu a dica ali, né? Ex-aluno é aproveitado. Eu sou ex-aluno da instituição, fiz teologia presencial, fui aluno do professor Ito, presencialmente, também tive aula com o professor Sidney, com o professor Ivone, e para mim é uma honra imensa estar aqui. Estou na FLAM já como corpo, fazendo parte do time administrativo, né, como gestor de TI, gestor do EAD já desde 2021, né, já são aí 3 anos. Mas os nossos alunos que já são alunos que estão vindo com a gente desde o semestre passado já têm essa visão, mas eu quero dar uma recapitulada nos nossos, como acessar o nosso AVA, como acessar o nosso sistema, e tem uma novidade que eu vou compartilhar, acho que eu posso já compartilhar essa novidade com vocês, mas eu quero dar uma visualização mais geral sobre como é que funciona o nosso sistema, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, vou pedir para vocês, assim que estiver vendo, vocês me avisem. Uma tela só, vai estar aparecendo um negócio bem doido aí, mas acho que vai dar para ver. Já está compartilhando, né? Estão vendo a minha lindíssima área de trabalho. Bom, o nosso curso ele é um curso EAD, tá, gente? Então, vocês precisam ter isso em mente, é um curso à distância. Então, a nossa ferramenta, né, a nossa área ou a nossa sala de aula, ela é o nosso AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é uma plataforma chamada Moodle. Então, nós utilizamos uma plataforma Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, tá? Como que a gente faz para acessar o nosso AVA aqui? Então, tem alguns caminhos. O primeiro caminho é pelo nosso site da FLAM. Você vindo aqui no site da FLAM, no canto superior direito aqui, você vai ver que tem aqui Portal do Aluno, AVA e CPA, que é quando a gente faz aos informativos da comissão própria de avaliação. Então, anualmente, na verdade, semestralmente, nós temos avaliações internas, né, de como que está o clima organizacional, como que está o clima das disciplinas, a interação entre professores e alunos, as avaliações, enfim. Vocês avaliam, num geral, o curso, os professores também, os funcionários também, e aí isso vira um documento ao final que pode ser consultado, ele fica disponibilizado aqui, para que nós mesmos possamos melhorar, tá? Então, vocês vão saber um pouquinho mais depois sobre isso aqui ao longo das aulas, os professores devem comentar, o próprio professor Sidney. E aqui a gente tem o nosso link para o AVA. Clicando aqui, ele vai abrir a nossa página, que é a mesma página que eu já estava, ou eadflan.com, não é muito difícil de esquecer, né? O AVA ele pode ser acessado por qualquer dispositivo, ele já está configurado para isso. Você pode usar o computador, pode usar o notebook, pode usar o seu tablet, pode usar o seu celular. Para algumas atividades que você vai fazer, recomendo o uso do computador, principalmente atividades que tem que escrever muito texto no celular, não é muito bacana. Não é que não dá para fazer, dá, mas vai dar um pouquinho de trabalho, porque você tem que estar assim pequena ali para digitar, e às vezes você quer dar uma acompanhada melhor no texto. Mas ele pode ser acessível por qualquer dispositivo conectado na internet, tá? Então, você provavelmente recebeu aí no seu e-mail o seu acesso. Se você não recebeu, tiver algum problema com o seu acesso, eu vou deixar o nosso e-mail aqui do suporte, meu e do Matheus, no chat, para você entrar em contato com a gente, manda um e-mail para a gente, fala, olha, eu tive problema com o meu usuário, não estou conseguindo acessar. É importantíssimo que se você puder, anexa lá um print, né, da tela, olha, com um problema que está acontecendo, para a gente poder ajudar você aí, tá? Mas, basicamente, aqui você vai vir com o seu e-mail, sua senha. Geralmente, eu sempre passo vergonha. Isso aqui. Ei, Ava, não tem um semestre que o Ava não me faz passar vergonha aqui. É isso. Falando pra vocês. Eu juro que deu certo de manhã. Vou entrar com outro acesso. Peraí. Resolvi. Tá? Então, acessou o AVA. Aqui é a minha visualização um pouco diferente, porque essa aqui é a visualização de administração, tá? Eu tinha feito um usuário bonitinho ali, né, para poder mostrar para vocês como conta de aluno, mas ele não está me ajudando. Então, vai com esse acesso aqui mesmo.
Na página inicial, vocês vão ter algumas informações. Você acha que quem já conseguiu acessar viu lá, né, o banner com o link para a aula inaugural, tem a gravação aqui das bancas de TCC do semestre passado, e vai ter geralmente uma informação sobre a CPA, tá? Outras notificações que nós precisarmos, divulgações gerais, a gente também coloca aqui na página inicial. Aqui nós temos um menu que se recolhe, tá? Quando a gente clica, ele some, ele aparece novamente. Aqui nós temos os acessos ao portal do aluno, né? Hoje nós temos 2 sistemas, porque nós estamos em transição aí desde o ano passado. Nós usávamos um portal do aluno chamado ProESC, e nós estamos migrando para o CISA, porque nós temos uma legislação vigente agora onde os diplomas têm que ser emitidos digitalmente. Nós precisávamos de uma ferramenta que fizesse isso, e aí a gente está migrando para esse novo sistema acadêmico que é o CISA. Então, essa era a novidade que eu ia contar para vocês. Eu vou mostrar como é que acessa o portal do aluno aqui do CISA, tá? Portal do professor, para quem é professor. Acesso aos links das bibliotecas, tá? Não tenho certeza se todos já receberam o e-mail, né, com os acessos da biblioteca. Se não, a gente vai pegar, depois também pode mandar um e-mail para a gente, para a secretaria, solicitando esse acesso que a gente consegue. Na verdade, tem uma pessoa específica aqui da biblioteca, mas a gente pode fazer esse meio de campo. Estou com uma dificuldade, preciso de um suporte técnico. Infelizmente, nós não temos atendimento telefônico, tá? E o único WhatsApp que nós temos na instituição no momento é da secretaria. Então, tem um problema com AVA, a minha disciplina não está aparecendo, e, gente, isso aqui eu preciso muito que vocês nos ajudem nesse sentido. Você vai ter aqui no canto esquerdo, em documentos de apoio, os documentos do semestre, que é o calendário letivo, tá? Para esse segundo semestre de 2023. Você vai ter o horário de aulas, que é mensalmente quais são as disciplinas que eu tenho que cursar por turma, e tem a agenda de lives, que mensalmente eu coloco. Então, todo mês vai ter uma agenda de live nova, com os agendamentos que nós fazemos das lives dos professores. Dá uma olhada nesses documentos, olhem esses documentos, o manual do aluno. Começamos o nosso semestre letivo hoje. Você está vendo que você está ali no primeiro semestre e a sua disciplina é História da Igreja Antiga e Medieval. E se você não está enxergando essa disciplina, né, na sua grade, entre em contato com a gente para a gente poder ajustar o mais rápido possível. Não deixa para amanhã. O mais rápido que você puder, manda um e-mail ali para o suporte@flan para a gente poder corrigir o seu acesso. Há algumas exceções que são alunos adaptados. Quem são os nossos alunos adaptados? Alunos que já vieram de uma outra graduação ou já cursaram, estavam cursando teologia em uma outra. Por exemplo, né? Não está aparecendo tá? Para a gente resolver o mais possível, não deixe passar, tá bom? Bom, Ô, Paulo, sua fala está cortando. acho que a conexão. Tá travando a sua fala e está difícil de ouvir o que você está dizendo. Agora travou de vez. O Sidney, Oi. depois, se for possível, deixa pelo menos os novos, porque eu não conheço quase ninguém aí dos alunos, né? Dizer o nome, a igreja, a cidade, uma apresentação simples assim, se for possível. Tá. Depois do Paulo, aí o professor Ito, que agora como diretor, né? Aí ele assume aí e ele faz essa... Se o Paulo conseguir continuar, né?
Gente, Ele ficou bem na foto, né? Pois é, você imagina, ele é TI, não consegue, imagina eu que... Vem. Alô, alô. Estamos ouvindo agora. Eu vou deixar Legal. para o professor Ito administrar essa parte agora, tá bom, professor? Por favor. Eu acho que o Paulo travou mesmo. Então, seguindo a sugestão aí do Jaziel, enquanto... E aí, pode falar, Paulo, tá? Vamos ver se a gente escuta agora. É que eu acho que minha conexão deu problema aqui mesmo. Ah, maravilha. Mas aí qualquer informação a mais, aí você vai passando aí para os alunos, somente os novos, né, como é que é o funcionamento. Seguindo a sugestão aí do Jaziel, e boa sugestão, né, queríamos conhecer os alunos novos. Fala o nome, igreja, cidade. Se é casado ou pai. Meu nome é Sérgio Navarro, eu sou aqui da IBVA, cidade de Lauro de Freitas, sou casado, graças a Deus, pai de 2 filhos. Maravilha. Bom, eu me chamo Ricardo, tenho 33 anos, sou casado, tenho 2 filhos, sou da Igreja Batista e moro aqui em São Paulo mesmo, no finalzinho da Zona Sul. Maravilha. Jaguaraci, casado, filho de 15 anos, também sou da Igreja Batista Vida do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas. Ok. Ô, Jaguaraci, o seu pastor foi meu chefe, viu? É mesmo? Coisa boa. Como é o nome dele? Marcos Prudêncio, não é? Ele foi diretor executivo da CEPAL. Gente boa! Mais alguém? Me ouve? Sim. Sim. Meu nome é Grete Damasceno, sou casada, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente moro em Rondônia e sou membro da Primeira Igreja Batista, de Vista Alegre do Abunão, um distrito da capital de Porto Velho. Que legal. Rondônia, olha aí, ó. Isso. Bem na divisa, Rondônia, Amazônia, Acre e Bolívia. Caramba! Tá pertinho, menina. Que língua fala aí em Rondônia? Olha, aqui é uma mistura, viu? Mais alguém? Professor, deixa eu só explicar. Eu já estou retornando para casa, estou dirigindo. Então, se eu sumir, é porque eu estou dirigindo. Tá bom? Ok. Estou acompanhando aqui, mas já deu meu horário. Estou vivendo um momento meio delicado da minha vida familiar, então estou voltando para casa já. Tá bom? Beleza. Volte com segurança. Mais alguém? É isso aí.
O professor Sidney pediu licença, né? Porque ele teve um compromisso, ele precisou buscar a filha aí na escola. E vamos encerrar, né? Quero agradecer a todos aí a presença de todos, pedir a bênção de Deus também sobre esse semestre, sobre a vida de cada um, que possamos todos nós sermos nutridos pela graça, aprofundados no conhecimento nesse semestre, e que esse conhecimento nos traga sempre o discernimento daquilo que é a revelação de Deus para as nossas vidas, né? E quero convidar a Dona Ivone para orar por todos nós, que ela ministre graça sobre as nossas vidas, como a gente tem sido agraciado com a bênção na vida dela, que ela ministre graça sobre as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Vamos orar, né? Senhor, nós agradecemos de coração por esse período hoje à noite, pela presença de cada aluno, cada mestre, cada um que participou, Deus, dessa reunião. Senhor, nós agradecemos pelo modo maravilhoso que o Senhor conduziu as nossas vidas e quantas pessoas, centenas, milhares foram alcançados pelo teu evangelho e de algum modo relacionado a FLAM e a essa escola. Pedimos, ó Deus, que a tua graça, aquela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor do Pai de Jesus Cristo, Criador do universo, e a presença alegre, ensinadora do Espírito Santo, esteja com cada um de nós, com as nossas famílias, com o nosso ministério, Senhor, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma oração também. Amém. Pai Santo, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque na Tua igreja, na comunidade do povo do Senhor, o Senhor vai levantando homens, mulheres que se tornam referências, que se tornam amigos, mas, sobretudo, irmãos. Muito obrigado, a Deus, por todos os alunos. Amém. Em especial, ó Deus, quero agradecer a vida da Dona Ivone. Ó Deus, que ela, ó Deus, continue como a mentora, ó Deus, a fundadora e a mentora da FLAM, e que, ó Deus, todos nós possamos, ó Deus, sermos os braços, né, daquilo que o Senhor tem colocado no coração dela, e também, ó Deus, que aquilo que está no teu coração. Que o Senhor, ó Deus, abençoe o Jaziel, a Dona Ivone, que o Senhor multiplique graça, multiplique virtude sobre a vida deles. Nós queremos agradecer, ó Deus, porque eles são referência não só de competência, mas eles são referência de amor ao Senhor, referência, ó Deus, de credibilidade e referência, ó Deus, de simplicidade em tudo aquilo que eles têm feito e a maneira como eles têm servido. Muito obrigado pelo privilégio de servir ao lado dos nossos irmãos. E agora, ó Deus, que o Senhor abençoe também cada aluno, cada família aqui representada, pois cada aluno, ó Deus, também representa uma família. Deus, que o Senhor os abençoe, nos dê uma noite de descanso, de revigoramento, para continuarmos servindo o Senhor com toda a disposição. Em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí. Nos vemos aí nas próximas aulas, nos próximos encontros. Deus abençoe a todos e vamos juntos aí servindo ao Senhor. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Tchau, mamãe. Tchau. Cadê o André? Ai, me deixou falando sozinho, Fábio. Pois é. O negócio tá feio, hein? Já ausentou, já. É a pressa. É a pressa de se aposentar.
Pois é. Tá certinha, né? E o Matheus? Ô, Matheus, você é seminarista? Sou. Tá surpresa? Eu não esperava isso de você. Ai, ai. Boa Legal, noite. gente. Feliz em ver você também. Você tá no mudo, pai. Raquel, tá me ouvindo? Você viu Agora que a sim. Flan nasceu quando você nasceu? Você Sim. nasceu e deu à luz a Flan. Tudo graças pra lá. Maravilha. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau. O Paulinho tá aí? Paulinho, comprei uma peça, pode vir aqui. Aqui, ó, voz. Como é que faz aqui? Eu acho que eu entrei nesse lugar. Não é a sua página aí, não. Comemoração do aniversário. Team Microsoft, este guia está usando sua câmera ou microfone. Ingresso na conversa. Microsoft Teams. Ivone, como é que faz para... sair? Não, para sair ou para entrar? Eu estou numa outra coisa aqui, ó. Não, tem um X aí no pretinho. Cadê aqui? Tem a palavra sair. É que você não tem o aplicativo seu. E como é que eu baixo? Direto e põe para dentro do carro. E como é que eu baixo? O aplicativo é tão legal, tem tudo. A mãozinha para você levantar, deixa eu ver. Você tem aberto. Não, que eu fui abrindo. Jaziel, eu estou com a mesma dificuldade que você para sair. Tem que desligar o computador, ver se pode. Ela também não consegue sair. Como é que faz para baixar? Aí, desligou. Tem que ser o Xzinho, apaga cada aplicativo. Entendeu? Entendi. E aqui eu... Ainda estou ouvindo... O quê? Ainda estou ouvindo vocês. Vocês não saíram nem eu. É que eu estou tentando, eu estou no celular e no computador. Eu também. Eu estou no celular, eu não estou conseguindo sair. Como?
Ah, não tirei você? Ah, tá. Do computador, irmão. Eu nem estava. Eu estou aqui no celular. No computador não consegui, não. Cara, que conseguiu, eu tirei. Mãe, eu estava no celular, através do celular. Posso? E, Você quer desligar mesmo? sim, como é que faz você. aqui? Peraí. Então, deixa eu ver aqui. Faz assim, ó. Pronto. Agora, aqui no computador. Foi a única que não saiu. Agora saiu. Demorei. Senhor. Consegui sair. Meu Deus, sai não? Misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Por que eu não consigo sair, Senhor? Uh, uh, uh. Participantes da reunião. Na reunião, ainda tem esse povo na reunião.